Bota para gravar e... Beleza, tá gravando. Opa. Ok. Então, vamos só, né, Bem, antes de começar, rapidinho, né, a gente tem hoje, né, além de... Estamos recebendo o Rodrigo aí, né? E o Rodrigo convidou alguns alunos deles aí, acho que Márcio já está online, certo? Então, o Rodrigo Bonifácio é professor da UNB, aos que não o conhecem, certo? Fez o doutorado aqui no SIM e formou-se aqui com o São Paulo também, enfim, né? E é um amigo do SPG, né? Um membro do SPG, e aí está participando conosco também, e pelo menos Márcio está aí, talvez outros alunos dele vão entrar, Matheus, né, também eu acho, já está online, né, e que ele convidou. E, bom, só para, né, fazer essa introdução aí, agora, né, Pedro hoje vai apresentar o trabalho dele, fique à vontade, diga aí, alguém ia falar mais. Concordo. Tem um professor também, Eduardo Monteiro, que é do Departamento de Ah, Estatística. certo, beleza. Eu não sei se ele conectou, né? Se ele entrou na sala. Mas Tem um Eduardo aqui na lista de participantes. Estou ouvindo legal. Ah, beleza. Mas, E ele é professor da bem-vindo. estatística, mas também tem uma formação em computação e ele tem ajudado a gente em uma pesquisa bem relacionada aí. Muito bom. Então, beleza. Então, sem mais delongas, diga lá. Eu esqueci de prepará-lo para o SPG, né? Para as brincadeiras do Sérgio. Então, beleza. Relaxa, é bom que ele aprende pela experiência. Sérgio não faz mais brincadeira não, pô. Sérgio agora ele aderiu ao código de conduta da SPC. Mas o Eduardo é tranquilo. Pode ficar à vontade aí. Sérgio está sendo monitorado pelo governo americano agora. Não, beleza. Pedro, fica à vontade aí para apresentar. E vocês, assim, né, Rodrigo já conhece tal, mas enfim, Eduardo, Matheus, Márcio e tal. A ideia é que você pode, né, libera o seu microfone, se você quiser fazer alguma pergunta e tal, você fala, né, na hora que surgir, né, a dúvida e tal, pode perguntar, não precisa esperar não. Se você tiver algum problema, o microfone não estiver funcionando, aí você bota no chat e aí a gente vai estar monitorando e pode parar para perguntar, mas fique à vontade também para liberar o microfone e perguntar, ok? Pode ir, Pedro. Ok, vou começar. Meu nome é Pedro, Pedro de Souza Queiroga. Eu estou estudando átomos de confusão, que são uma área de pesquisa em compreensão de código, e a proposta da nossa pesquisa é replicar uma pesquisa que foi feita em C, na linguagem de programação C, para as linguagens de JavaScript originalmente e Swift também depois. Depois, no caso, a gente... Bem, aí começando tentando definir mais ou menos as dificuldades, como é que a gente compreende código, que eu falei um pouco daquela outra apresentação, mas eu acho que tem gente aqui que não estava lá. Como se compreende um código vai ser bastante diferente de compreender outras coisas, por exemplo, outras coisas que a gente constrói e outras coisas que a gente consegue ver todas as partes funcionando e botar na nossa cabeça, visualizar, por exemplo, um tablet ou então um instrumento musical e a gente vê como as coisas se comportam. É bastante diferente de tentar colocar na cabeça uma máquina de estados extremamente cabeluda e saber exatamente tudo o que vai acontecer quando alguma coisa é acionada. E isso aqui justamente, você vê uma casa, você sabe o que é que tem de errado com ela. Se você olhar aqui, você consegue ver, a distância está legal, será que tem espaço suficiente? No código você tem essas propriedades, né, um pouco diferentes, mas elas são muito mais escondidas, elas estão por trás de camadas de abstrações, e às vezes camadas e camadas de abstrações. Isso dificulta bastante a compreensão de uma estrutura, por exemplo, como código. Coisas que afetam a compreensão, practice of programming, foi citado, por exemplo, nome de variável, nome de função também, que são coisas, nome no geral. Você dá um nome que expressa bastante o significado da coisa, a semântica, dá a entender o que uma função vai fazer, para você não ter que checar o que uma função faz para saber o que ela vai fazer. Você só vê o nome e você não precisa entrar nela, por exemplo. Então, checkoctal não é tão bom quanto o isoctal, porque isoctal você tem um nome ativo, então eles dizem que é como se fosse, você abstrai um pouco até mesmo que vai checar um octal. Você só vê, é um octal,
dá o mesmo, é uma mudança pequena, mas é uma mudança que eles dizem que é bastante significativa na hora de você, por exemplo, fazer um code review, alguma coisa assim. O IEM Loop foi uma outra pesquisa que a gente checou. O IEM Loop é muito mais comum do que um X ou um A, e só essa pequena mudança de você trocar, ao invés de um X a um I, diminui a incidência de bugs relacionados com aquele trecho de código. E o nome variável também aqui é só um trivial, ele cresce com o tempo. Teve uma pesquisa que descobriu quando C começou, vendo a taxa de expansão do número da variável, a taxa de aceleração do crescimento da variável, parecido com a expansão do universo, que a gente consegue dizer mais ou menos o Big Bang. E ele chegou num número bem próximo, eu acho que ele chegou em 73 e C começou em 69, algo assim. Coisas que afetam a compreensão, então, você tem algumas, e essa minha pesquisa é baseada em uma outra coisa, átomos de confusão. E o que são átomos de confusão? Eles são pequenos trechos de código, pequenos statements ou pequenas funções, funcionalidades de um código que estão lá por design, foram introduzidas por pessoas que realmente queriam aquilo, e muitas vezes os programadores se embananam quando vão usar. Por exemplo, o operador da vírgula é um que é bastante comum as pessoas não saberem como funciona. Isso está atrelado a várias coisas, por exemplo, que seriam as fontes de confusão, né? Porque as pessoas se embananam, que pode ser porque é algo que é obscuro, simplesmente por ser pouco utilizado, vai ser pouco conhecido, então a chance da pessoa errar é maior, principalmente se for pouco conhecido e for pouco intuitivo também. E pode estar relacionado a regras muito detalhadas, que a gente vai ver mais na frente nos exemplos. Por exemplo, algum operador que tem uma regra estranha, que não é muito comum, ou então, que geralmente tem a ver com bastante carga cognitiva em pequeno trecho de código, eu acho. Esse aqui é um exemplo do operador macro, do pré-processador. O macro é um pré-processador. O macro vai estar envolvido no pré-processador. Então, você tem isso aqui, por exemplo, define M1, o macro 1 é 64-1. Mas não é exatamente 64-1. Muita gente vai achar, então, que M1 é 63 e que isso foi uma forma mais convoluta de escrever 63. Mas, na verdade, não é, porque isso, como está no pré-processador, o compilador vai encaixar aquilo ali. E quando for executado é que vai ter, de fato, as interações entre os operadores. Então, vai ser 64 menos 2, na verdade. Por exemplo, aqui, esse comportamento fica explícito. Nessa mudança de comportamento que não era explícito para comportamento explícito, a gente consegue, então, tentar dizer se aquilo é objetivamente confuso. Porque se muita gente erra... ok. Porque se muita gente erra essa versão aqui, que é menos confuso, que tem o que a gente considera ser um átomo, que é um candidato a átomo, e muita gente acerta essa daqui, então a gente consegue dizer que objetivamente ela é confusa, porque muita gente confundiu o significado daquilo, basicamente. Aqui são outros exemplos de C também, que era da pesquisa de Gopsi em 2017. São mudanças pequenas, por isso que o nome é átomo, que a ideia é ser indivisível, você não consegue ter dúvida a respeito de se é um átomo ou não, uma vez que ele foi validado. Não é, por exemplo, o nome de variável é muito grande. Você não consegue dizer exatamente quanto é muito grande e não daria para fazer um refactoring automático de muito grande diminuir para menor. Não precisa de um humano, um átomo não precisaria. De onde eles extraíram esses átomos? Eles extraíram os átomos, de acordo com eles mesmos, da International Obfuscated C Code Contest e também de conhecimento especialista entre si. Por exemplo, esse estilo é feio, esse estilo confunde. Esse conhecimento mais empírico mesmo. A International Obfuscated C Code Contest é interessante para átomos de confusão, porque o propósito deles é bem parecido com a definição de um átomo, que é algo que é difícil de entender. E que tem uma versão que não é difícil de entender. Esse aqui é um exemplo de código do IOCCC, e o objetivo desse código, você ganha a competição se o seu código for o mais difícil de entender de todos. Não particularmente por botar, sei lá, espaço em branco e tal, tanto que se você passasse um linter aqui, ainda seria difícil de entender, porque eles estão usando construções que são complicadas, que são obscuras. Aqui, por exemplo, tem um shift, tem duas... Eles usam operadores que não são muito comuns e operadores que são conhecidamente confusos.
E aí daí eles extraíram uma lista de coisas que são confusas em C e botaram para validar através de um formulário. Em JavaScript, a gente não tem esse IOCCC, então a gente precisava de alternativas para extrair essa lista de candidatos a átomos para posteriormente validá-los. Uma das alternativas é o CodeGolf, que apesar de não ser tão relacionado, né, porque o IOCCC, a ideia é tornar o código difícil de entender, então você extrair código difícil de entender de algo que foi feito intencionalmente para ser difícil de entender é um pouco mais simples, mas o CodeGolf acaba sendo algo que é feito para ser difícil de entender também, porque a ideia dele é ser o mais curto possível. Então, ser o código com a menor quantidade de bytes mesmo, caracteres. E nisso, você tem que usar construções da linguagem que colocam muita coisa em poucos caracteres, que tem a ver com aquilo que eu falei no começo, de uma carga cognitiva maior para você entender alguma coisa, porque tem uma abstração maior. Ele está fazendo muito mais instrução do que parece, por exemplo. Também tem um guia de estilo, por exemplo, do Airbnb, tirei o spread, que foi validado. O uso de spread, ele é uma função que é interessante, ele também tem muitas instruções ali em poucos caracteres e é algo que até acho que bota um pouco em questão se um átomo não é necessariamente ruim, mas ele também pode ser, por exemplo, coisas que a gente tem que atacar e ensinar melhor, não algo que a gente deveria remover, que eu acho que quando você fala átomo de confusão e essa construção é confusa, às vezes remete muito a isso, de então vamos evitar isso, mas às vezes não é bem assim, porque vão ter vão ter construções que são benéficas, mas elas são confusas ainda, que tem a ver, por exemplo, com a cultura, que a gente vai ver na frente. Arrow functions simplificadas também, que é se você tem apenas um argumento, você não precisa botar parênteses, você não precisa explicitar que ali é uma lista de argumentos, já que só tem é uma lista de um elemento só, você bota um elemento só. E se não tiver nada além de uma expressão que retorna um valor e você quer retornar o valor daquela expressão, ou seja, se o corpo da sua função for simplesmente uma soma, ou então alguma função que retorna um valor e você quer executar aquela função, você não precisa botar return, você só bota aquela função, que é bastante parecido com outras linguagens tipo Haskell e Scala. Como a gente identificou essa lista, a gente criou a lista de candidatos e como é que a gente tenta validar se aquela lista realmente é confusa. Como eu falei, é um formulário e esse formulário vai fazer com que a pessoa que esteja respondendo responda tanto a versão com o átomo dentro dela, que é a versão confusa, quanto a versão refatorada, que é a versão não confusa. Então, se a pessoa acertar mais a não confusa do que a confusa, então a gente tem grandes chances, uma confiança boa de que aquilo é realmente confuso, objetivamente confuso, que é um dos principais focos. Aí, para isso, cada átomo gerava uma classe, né? Um átomo seria uma classe de código, que o código pode pertencer àquela classe ou não, se ele contém um átomo ou não, e a gente criava 3 exemplos, onde cada exemplo era um par, contendo um átomo e o outro sem o átomo, que é o refatorado e o não refatorado, confuso e não confuso. E a gente criava esses 3 exemplos e mostrava apenas um exemplo para a pessoa. Então, essa questão 1 aqui, ela é uma versão com o átomo e mais na frente ela veria uma versão sem o átomo. Ou poderia ser o oposto também, porque para evitar efeitos de aprendizagem, a gente aleatorizou tanto se aparecia antes ou depois um átomo refatorado, quanto a distância entre eles, que também a gente estabeleceu uma distância mínima de 11 questões. Então, se a pessoa responde a um par, a pessoa só vai responder ao outro elemento daquele par. Se responder um elemento do par, só vai responder o outro elemento do par. 11 questões depois, no mínimo, né? No mínimo 11 questões, pode ser até mais, que é para tentar diminuir o efeito de aprendizado. Entre outras ressalvas também, particularmente a de 1 de 3 foi escolhida porque o formulário estava absurdamente longo e o maior feedback que a gente conseguiu durante o pivô, um feedback mais constante do pivô, foi que a duração era muito longa. O formulário tinha que ser diminuído. Então, antes, quando a gente mostrava 2 exemplos, a gente teria mais amostras, mas menos pessoas respondendo por ser muito longo. Então, a decisão que a gente tomou foi passar de 2/3
dos nossos trechos de código, né? Passar de 2 exemplos de cada 3, passar para 1 exemplo só. Aí isso diminuiu a quantidade de amostras, mas aumentou a quantidade de gente que responde. Ô Pedro, eu posso fazer uma pergunta rápida aqui? Ok. Esse experimento que tu estás planejando fazer, ou tu já fez, eu não sei exatamente, eu perdi o comecinho da apresentação. Isso aí é para ser feito com que tipo de profissional? Assim, isso é o plano é fazer isso com alunos de graduação, é um período específico, algum requisito de disciplinas que ele tenha feito, ou isso é para ser feito com profissionais? Eu estou perguntando profissionais porque eu estou recentemente mais curioso com esse tipo de estudos com o usuário. Eu tenho colegas que têm pago algum dinheiro para fazer esse tipo de experimento, entendeu? Então, é por isso que é curiosidade. Saquei. A gente estabeleceu um público-alvo para responder, que seriam pessoas com certa experiência em JavaScript. A gente não queria completamente iniciantes, a gente não queria pessoas completamente iniciantes. A ideia era que tivesse pelo menos 3 meses de experiência em JavaScript. Seja uma experiência profissional, seja uma experiência de sala de aula, mas a ideia era que a pessoa se sentisse levemente confortável, pelo menos, e conhecesse, tivesse tido uma introdução a alguns conceitos. A gente depois fez um formulário demográfico, depois que a pessoa respondesse esse, para tentar capturar, por exemplo, onde a pessoa aprendeu, se foi no meio formal ou informal, se a pessoa já trabalhou com aquilo, ou se tem uma experiência mais avançada, para conseguir determinar, por exemplo, clusters de quem é que responde com mais facilidade, onde é que esse átomo é mais comum. Então, a gente também botou para profissionais poderem responder. A ideia era só isso mesmo, de pelo menos 3 meses. Respondia, foi muito confuso. Não, tudo bem. Não, tudo bem. Assim, eu só queria me posicionar mesmo, questão de curiosidade, né? Que até eu vejo muita crítica em relação a isso, esse tipo de estudo de usuário, né? Justamente sobre o perfil, né? O perfil do participante, né? Então eu quis me posicionar e também falar sobre essas plataformas, né? Como é que tá faltando aqui o nome? Freelancing, né? Saquei, tipo Mechanical Mechanical Turk. Mas só que o Mechanical Turk paga coisas muito básicas, né? Então o cara não precisa saber de nada para trabalhar no Mechanical Turk, e Mechanical Turk sei lá, cara, é só para rotular se aquela imagem ali é de um determinado tipo. Então o Mechanical Turk é muito genérico e paga pouco, né? Tem essa característica. Então, tem outros sistemas que são mais profissionais. Então, se você está precisando de um desenvolvedor com certo, você pode até fazer recrutar o cara, entendeu? Você pode até fazer uma seleção, né? E vai lá e paga, sei lá, $50 por 1 hora de um profissional, entendeu? Aí pega aí 10 profissionais desse, paga $500 e você vai ter um estudo de usuário, né, que vai ter um calibre muito, assim, vai ser muito mais respeitado, né? Por conta desse critério, né? Eu só estou comentando, né? Eu posso até passar depois o link, vou até colar aqui foi até uma recomendação de um colega, né? O outro comentário é um comentário meio genérico, entendeu, Pedro? Mas é uma série de trabalhos curiosamente recentes, né? Que fala meio que o caminho assim, meio que o caminho inverso disso aí, né? Ou eu não sei se dá para chamar de inverso, mas que fala de program de bloating. Já ouviu falar do termo? Program bloating? Debloating. Debloat seria tipo remover coisas que são redundantes ou isso, algo assim? Então, exatamente. Coisas que são complexas, tentar deixar automaticamente meio Entendi. ter formas de simplificar
simplificar, agora normalmente é de maneira automática, entendeu? Usando, sei lá, não vou nem falar aqui né, técnicas para fazer isso, mas fazer isso de maneira mais automática, simplificar o teu código para remover qualquer tipo de coisa, né, redundante ou digamos, bad smells, coisas desse tipo, né, e evidentemente gerar um programa que respeite a especificação na forma de teste ou algum tipo de especificação formal, né? Mas enfim, me pareceu relacionado, só que de uma maneira não diretamente relacionada, né? Talvez inversamente relacionado. Mas enfim, eu quis comentar também para tu registrar isso aí, porque tem muita gente falando disso hoje em dia. Eu acho que deveria saber. Tá? Marcelo, essas abordagens a que você se refere de Program Debloating, a ideia é tirar a parte redundante do código, é isso? É a parte que é desnecessária ou então limpar o código, reestruturar, reorganizar o código de maneira que ele fique com um design melhorado, coisas desse tipo. Isso aí foi feito, pode ser visto até como Program Specialization, tá me entendendo, Castor? Né? Tem sido feito para coisas um pouco diferentes, né? Mas isso pode ser feito também para melhorar o design do código. Okay. Uma dos usos de um catálogo de átomos de confusão, assim, bem estruturado, seria poder automaticamente, quando identificar, traduzir para aquela forma sem aquele átomo. Então, poderia ser usado, eu acho. Acho que tem bastante a ver. Se você tem um catálogo, digamos assim, é por isso que me lembrou, né? Porque se você tem realmente um catálogo, né, com uma boa cobertura, um catálogo rigoroso, isso aí poderia alimentar uma ferramenta dessa para fazer as transformações inversas, se fosse possível, né? Não sei se as transformações inversas, mas fazer as simplificações, né? Mas enfim, né? Depois dá uma olhada em Program Debloating e o que me diz aí? Ficou mais ou menos claro aí, Castor e Pedro? Sim. Sim, Marcelo, sim. Beleza. Pedro, eu tenho uma dúvida. Tem como você falar rapidinho a sua estratégia? Você tentou reduzir a fadiga, né, dos participantes desse estudo, não foi? Você mencionou isso há pouco. Travou aqui. Tá falando do formulário, né? Isso. Eu queria que você apresentasse de novo, que eu acho que eu perdi um pouco a sua estratégia. Eu vou explicar o que eu entendi, mas eu acho que eu entendi errado. Tá? Então, pelo que eu entendi, vamos supor que você está investigando o conditional operator, né? Um dos átomos. Então, o mesmo participante, pelo que eu entendi, o participante iria responder a um trecho de código com conditional operator apenas uma vez e não seria apresentado para ele esse átomo novamente, como estratégia para reduzir a fadiga. Foi isso mesmo ou não? Mais ou menos. Tipo, a gente tem um átomo e aí desse átomo a gente cria 3 exemplos. E cada exemplo é composto por um par, que é o com o átomo e o refatorado. Então, para diminuir a fadiga, o que a gente fez foi só mostrar um desses exemplos, então apenas um par. A gente sempre pede para a pessoa responder, sempre que ela vê um fatorado, sempre que ela vê um com átomo, ela vai ver um com refatorado também. Certo. Então é diferente do artigo original, né? Que, se eu não me engano, lá ele apresentava 2 trechos. Exato. Desculpa, é isso, né? Beleza, entendi. O dele era 2 de 3 e a gente escolheu 1 de 3. Perfeito. Depois a gente pode discutir um pouco, porque a gente tentou usar a mesma estratégia de análise de dados daquele artigo original, mas parece que não é recomendado quando a gente não tem esse tipo de replicação, tá bom? Mas a gente pode discutir depois com o Castor. Entendi. Eu fiz uma análise parecida, eu alterei bastante o código dele,
para entrar, já que o nosso tinha menos par, mas eu vou mostrar mais tarde também as diferenças que isso causou. Tá, mas depois a gente pode discutir esse aspecto, talvez até com o professor Eduardo, tá? Que a gente tentou seguir e ele achou que aquela estratégia de análise talvez não fosse a mais adequada porque a gente não tinha esse tipo de replicação. Valeu. Isso aqui. Ok. Pedro, Oi. qual foi a especificação de JavaScript que vocês usaram para esses trechos de código? O ECMAScript? Sim. Tipo, qual versão? A gente não disse qual era a versão que a gente queria, apesar de que a gente usou umas coisas de uma versão, acho que algumas pessoas talvez não estivessem muito, sei lá, familiarizadas, por exemplo, Error Function, Destructuring e Spread, mas no geral a gente usou coisas que estão há muito tempo em JavaScript e que estão em guias de código sendo recomendadas para serem usadas. A gente não chegou a dizer qual era o ECMAScript que seria rodado, que eu acho que é algo que era muito técnico e pouca gente sabe exatamente qual é o ECMAScript que está usando. Sim, sim. Eu pergunto mais no sentido de como você estruturou o código, porque possivelmente isso teria um impacto grande, assim, por exemplo, a S6, apesar de já estar há um bom tempo, não tem muitos projetos fora do mundo open source que estão usando ainda, assim. Então, você tinha falado que mais para frente você fez uma análise e tentou separar em grupos, assim, das respostas, né, as pessoas para ver a partir da experiência de cada um. Eu acho que isso pode ter impactado bastante, assim. A parte da análise demográfica a gente não terminou ainda não. A análise que a gente fez até agora foi mais do tempo de duração, da corretude mesmo, para saber se o intervalo de confiança é válido. Entendi. Bem, é algo que muda mesmo, e uma das coisas que a gente recebeu como feedback foi que era para ter especificado o ECMAScript que seria usado, de fato. Mas a gente não fez. Bem. Continua ou alguém quer tirar mais alguma dúvida? Vai em frente. Ok. Bem, eu estava falando do formulário, tinha falado da parte que ele levava a quantidade, que levava um terço dos exemplos, e tinha coisa de variar onde apareceria para evitar efeito de aprendizagem. Acho que eu tinha falado tudo disso aqui. Então, aqui está a lista de átomos que a gente levantou e já com a validação deles do lado, que, por exemplo, vou falar mais na frente, mas dava para ver um efeito em certa parte da cultura, por exemplo, onde é que entra, o que é que torna confuso, tem a ver com a coisa, pode ser inerentemente confusa mesmo, mas pode ter muito a ver com, por exemplo, é muito ensinada naquela linguagem, então a construção é pouco ensinado. Isso vai afetar bastante, por exemplo, em C, algumas coisas que eram muito confusas, em JavaScript já não são. Ou então, para alguém que tem um background muito grande em JavaScript, uma linguagem de script, algumas coisas vão ser mais fáceis de entender, porque é, por exemplo, recomendado, ou então porque é a forma mais bonita de se fazer, vista como, por exemplo, em Python seria mais pythônico. E são coisas que outras pessoas vendo de fora acham bastante confusos. Mas pessoas que têm certa experiência na linguagem acham mais fácil do que uma alternativa, por exemplo. Porque ele de cara olha e já sabe o que é que vai vir. Agora eu vou botar uns exemplos com o átomo e o refatorado e mais ou menos quantas pessoas responderam e quantas pessoas acertaram. Para, de certa forma, embasar um pouco que alguns átomos realmente foram validados, outros não. A omissão de ponto vírgula foi um que a gente botou, que tem a ver com Automatic Semicolon Insertion em JavaScript, que você pode omitir o ponto vírgula, apesar de não ser recomendado, e não é recomendado justamente porque esse ponto vírgula sempre vai ser inserido pelo interpretador para separar os comandos e juntar as linhas que você quis separar para deixar mais bonitinho mesmo, mais fácil de ler o código. Então, por exemplo, essa daqui, apenas uma pessoa acertou de 23 e refatorando, ou seja, inserindo ponto vírgula simplesmente, 14 pessoas acertaram. Aumentou bastante a quantidade de pessoas que acertou. E essa diferença se dá porque aqui, não sei se dá para ver meu mouse, mas a linha onde tem o let V4, recebe V2, ia ser unida com a próxima linha.
porque como começa com um colchete, o interpretador acha que pode unir. Eles seriam algo sintaticamente correto, sim. Aí dá um erro de execução. Ok. Já botando ponto vírgula, isso fica explícito e pouca gente errou. E aqui, acho que a maioria dos erros teve a ver mais com não interpretar direito essa parte, que é um ponto a se levar em consideração. Talvez esse ato não tenha sido muito bem feito, assim. Aí, bem, desestruturação de array foi outro que teve uma diferença também significativa. Aqui a gente tem V2, V3, V4 dentro de um array, assim, nessa estrutura, recebe V1, e isso vai desempacotar o array V1 e colocar nas respectivas posições desse array. É como se fosse fazer um casamento de padrão entre o lado esquerdo e o lado direito. E aqui um erro comum foi achar que V4, por exemplo, receberia 3 e 4, ou que V4 receberia 4. Quando, deixando explícito, você vê que V2 recebe V1 0, recebe V1 1, e ninguém recebe o 4. E aí mais gente acertou esse daqui. O pós-incremento e decremento também foi esse daqui no caso veio de C, então serve para validar o que é confuso de C em JavaScript, que eu acho que é algo que a gente queria ver bastante. Que é simplesmente você separar a parte do V1 né? Separar em V1 e depois V1 recebe V1 mais 1. Que é uma fonte de confusão grande aqui, as pessoas confundirem o o pós-incremento com o pré-incremento, né? No caso. Assim não tem como confundir. A conversão de tipo é um que recebe certo destaque em JavaScript. Em C, ela foi validada como um átomo, mas em JavaScript ela é um átomo muito mais forte, justamente porque em JavaScript as regras de conversão de tipo são muito mais estranhas, tem muito mais coisa que não vai dar erro, né? E vai simplesmente ser convertido. E pouca gente sabe essas regras de cabeça. E aqui, por exemplo, muita gente achou que daria 4, porque objeto vazio, sei lá, vira 0. Mas não, isso aqui vai virar um string. Então, quando a gente bota o refatorado, que é dizendo exatamente o que vai acontecer naquele caso, não deixar para o interpretador. O interpretador sabe o que vai acontecer, né? O propósito é que o humano que esteja lendo saiba também. Aí você botando aqui, refatorando, dizendo exatamente o que é para acontecer, muito mais gente acertou. Antes 0 tinha acertado e depois 10 pessoas acertaram. Tem certos desafios aqui, porque essa resposta, por exemplo, é uma resposta estranha. Acho que fica object de 4, sabe? Não é algo que as pessoas vão acertar escrevendo simplesmente. Aí teve que ter bastante análise, assim, de ver se a pessoa tinha cometido algum typo e corrigir esse typo. Mas nesse caso não, ninguém chegou próximo mesmo. Todo mundo botou 4, então botou 0, então botou string vazia. Esse tipo de coisa, que é claramente um erro. Enquanto se a pessoa tivesse escrito object 4, eu consideraria como um acerto, por exemplo. Aí aqui de novo aquela tabela de conversão aquela tabela de átomos. A gente pode ver os que estão em negrito são os que foram validados, que é uma lista bastante parecida com o próximo slide, que é em C. A gente tem mais átomos, mais candidatos a átomo, tanto porque a gente traduziu vários, e alguns a gente tirou mesmo, tipo pré-processador e macro, e a coisa do pointer arithmetic também a gente tirou, porque não são legais, né, em JavaScript, não existe. Mas o que é interessante, por exemplo, a conversão de tipos em JavaScript ficou mais confuso, como eu falei. A mudança de codificação literal é algo que é aparentemente igualmente confuso nos dois. Está bem próximo nos dois. E algo que é confuso por natureza, que é alguém usar um hexadecimal, porque a gente usa hexadecimal, usar um octal, usar alguma coisa binária, quando não quer algo binário. Então, é aqui que está o ponto. É você, de certa forma, usar um hexadecimal quando você poderia ter usado quando um hexadecimal não torna mais fácil entender o código, né? Então, isso é algo que é confuso nos dois universos, assim. E trazendo outro ponto da cultura, o que é que afetaria, então, uma compreensão de código, não só a coisa da carga cognitiva intrínseca à expressão, mas também quão comum aquela expressão é, que é justamente algo pythonico, né, voltando de novo, que eu acho que Python é um bom exemplo disso,
tem uma carga cognitiva por expressão muito maior. No caso, tipo, você consegue escrever várias expressões numa só, você consegue reverter um array em uma linha só, mas isso no geral é muito mais fácil entender para gente que tem muita experiência com Python, porque é o idioma da linguagem. Então, a gente vê em JavaScript também tem esses idiomas, por exemplo, o predicado implícito, que é você, ao invés de checar se uma string é vazia, você simplesmente bota string vazia no seu if, ou então no seu while. E se aquilo for vazio, não vai entrar. Em C, isso não é tão comum, tanto por não ser uma linguagem que é fracamente tipada e não ter a noção de short, de truth e false. Na verdade, C, eu acho que é fracamente tipada, né? Porque tem a conversão implícita, mas eu quis dizer, no caso, conversão de tipos explícita, assim, e realmente conseguir trocar de um tipo para outro com facilidade, por exemplo, de objeto para string e de array para int. Mas bem, o predicado implícito em JavaScript ele ficou muito menos confuso. Voltando ali, o predicado implícito está aqui em cima. Cadê? Implicit predicate, ele foi validado como um átomo com fusão, com confiança boa. E em JavaScript ele não foi validado como átomo com fusão. Então as pessoas não erram com certeza mais, assim. Eles erram mais, mas não necessariamente algo que dá para dizer que é confiável, que a pessoa erra mais mesmo, e não foi validado o predicado implícito. Porque, por ser uma linguagem de script, por ser uma linguagem ter toda uma cultura de você usar esses valores false e truth, e muita gente gosta muito, por exemplo, da igualdade abstrata, que muitas vezes dizem para não usar a igualdade abstrata, né, mas é algo que faz parte da cultura de JavaScript. Então, tudo isso vai influenciar se os desenvolvedores de JavaScript vão achar aquele código confuso. Lógica como controle de fluxo é outro, que em C era um átomo, em JavaScript não é um átomo, porque em JavaScript é muito mais comum você, por exemplo, se essa variável for verdadeira, então roda essa função. Ao invés de colocar isso dentro de um if, você bota simplesmente como um end. Você bota um variável, end função, e sabendo do curto-circuito, não vai executar. Operador ternário também perdeu o ranking, perdeu a categoria de átomo de confusão no nosso formulário. E as variáveis recicladas também. Que variável reciclada é algo que todo guia de estilo vai dizer para não fazer, e ninguém recomenda variável reciclada, então talvez não seja algo particularmente da cultura, mas é algo que em JavaScript perdeu bastante o rank, perdeu, acho que aqui. Mas variável reciclada estava também com uma certa confiança boa, apesar de ser lá embaixo, e em JavaScript foi lá para baixo, perto de outros que não tinham sido validados nem em C. Agora falar um pouco dos problemas do survey que a gente se deparou, começando que, pelo que eu falei, o número de respostas versus a quantidade de snippets. Então, a gente tem muito mais átomos de confusão, muito mais candidatos em JavaScript do que em C. Em C tinha 112 snippets e em JavaScript a gente tinha 144. Então, para começar, se uma pessoa fosse responder 2/3, ficava aquela coisa que eu falei, muito longo, de um formulário muito longo e pouca gente iria querer responder. Aí, para isso, a gente diminuiu de 2/3 para 1/3 dos snippets e a quantidade de amostras caiu bastante, apesar da quantidade de respostas ser aproximadamente parecida, assim. E isso diminui um pouco a certa confiança e isso fica explícito em alguns gráficos. Por exemplo, esse aqui, que é o de a posição da questão e a duração da resposta. Esse aqui, a gente teve um retorno bem parecido. Na maioria dos casos, a gente conseguiu confirmar vários resultados, mas sempre com um pouco de... Por exemplo, aqui não tem uma dispersão maior, mas tem muito menos pontos perto da linha. Então, apesar de não ter uma dispersão maior, está muito mais espalhado mesmo, mais escasso. Dá a entender que tem uma dispersão maior, mas aqui a quantidade de segundos relativos é bem parecida entre um e outro. Então, isso significa que conforme a pessoa vai prosseguir, continuando no formulário, a pessoa vai respondendo mais rápido. O que não necessariamente é ruim, não significa que a pessoa está chutando necessariamente. Pode ser simplesmente porque a pessoa pegou o jeito de clicar no botão, está fazendo, sei lá, apertando Enter, não sei. Mas é algo que acontece nos dois, tanto em C quanto em JavaScript.
sendo que na nossa pesquisa a gente teve menos amostras mesmo. A coisa do tempo que você leva numa resposta correta e o tempo que você leva numa resposta incorreta pode, de certa forma, prever... o tempo que você leva numa resposta pode, de certa forma, prever o tempo que... se ela é correta ou se ela é incorreta. Isso ficou bastante acentuado na pesquisa de C, mas em JavaScript a gente não teve essa confiança toda, tanto dá para ver pelo p-value e pela diferença nas medianas. A diferença foi bem maior em C do que em JavaScript, e a confiança em C foi realmente confiável, e em JavaScript não foi muito confiável, não foi confiável, né? E não dá para dizer exatamente se isso é por causa da linguagem em si, ou se é por causa do número de amostras. É uma certa ataque assim, a validação, a validade do nosso experimento, a quantidade de amostras menor. Um outro caso também foi o de você tentar prever se é clarificado, se é uma confusa ou não confusa, onde clarified é não confusa e obfuscated é confusa, simplesmente pelo tempo que a pessoa leva também. No nosso experimento isso não ficou claro, não dá para saber, mas no deles dava para saber com mais certeza. Esse foi sobre o JavaScript. A gente também fez algo para Swift, onde Ian, na verdade, Ian levantou os átomos durante o TCC dele, os candidatos a átomo, e a gente rodou essa pesquisa. E também teve problemas parecidos com o server do JavaScript no quesito de respostas, possivelmente por Swift ser uma linguagem que é menos conhecida, não sei. Mas, mesmo com quantidade reduzida de perguntas, porque tinha menos átomos em Swift, porque poucos de C iam para Swift e a maioria foram levantados do zero, mesmo assim a gente teve poucas respostas, vou falar mais na frente. A estrutura do formulário foi bem parecida, com a diferença de que aqui a gente replicou a pesquisa original usando 2/3 mesmo. Então, aquela coisa que eu tinha falado, ao invés de apenas usar um exemplo de 3, a gente usou 2. Então, dá um pouco mais de confiança até. Alguns átomos, alguns exemplos, né, de átomos, tem a mudança de codificação literal, que está presente tanto em C quanto em JavaScript, quanto em Swift. Uma pessoa acertou só nesse formato, que é o octal, e... Eita. Ah, não. Ok. E botando aqui, quase todo mundo acertou, e a única pessoa que errou botou que era um erro, mas não dá para dizer muito bem se 1 de 5, 4 de 5 é uma diferença grande, justamente por isso, a gente teve poucas respostas. A gente precisa de mais respostas. O encadeamento opcional é um outro átomo, esse aqui teve mais respostas. Esse dá para talvez falar com mais propriedade, mas não necessariamente. A opção refatorada dele teve 8 acertos, quando a opção de átomo, com o átomo lá, teve apenas um acerto. O defer é outro. O problema do defer é que pouca gente sabe que é uma pilha, eu acho, e acha que está enfileirando os statements. Então, quando você bota V1 mais igual a 1, print V1, muita gente botou que isso dava 10. Mas, na verdade, isso dá o contrário, porque você está empilhando. Então, você vai executar o último defer antes do primeiro defer. Então, nesse caso, quando só 4 pessoas acertaram, deixando esse comportamento explícito, 10 pessoas acertaram. Esse é um exemplo que não necessariamente daria para substituir sempre, né? Um defer não vai sempre dar para tirar ele e botar um refatorado, porque pode ter bastante coisa acontecendo no meio, mas se ele pudesse ser evitado, acho que é uma boa. Pattern matching também, só uma pessoa tinha acertado e 6 pessoas acertaram quando tirou. O pattern matching é essa parte daqui, do meio, que tem esse let V3, interrogação, e você pode explicitar, deixando explícito, muito mais gente acerta. Isso é, eu acho que o principal do átomo, é tentar deixar explícito as coisas que estão implícitas. E um exemplo que é algo legal também é o trailing closure. Nesse caso, ele é uma expressão que todo mundo que acertou a versão com átomo, acertou a versão sem átomo. E todo mundo que errou a versão com átomo, errou a versão sem átomo. É uma mudança bem sutil, mas eu não acho que foi o efeito de aprendizagem, porque o valor é diferente. Então, se a pessoa
tivesse visto o primeiro e respondeu igual no segundo, teria errado. Mas não. A diferença aqui é simplesmente, ao invés de botar a função como um argumento, você bota a função como se fosse uma espécie de currying no trailing closure. E é algo que gera bastante confusão. Mas também não dá para dizer muito bem, porque 2 de 5 é muito pouco. Talvez se esse número fosse 20, eu não sei como cresceria esse 2. Os problemas do survey foram realmente a quantidade de respostas, que até agora foi muito pequena, e é o que a gente ainda está recebendo respostas para o uso do Swift. A seleção foi parecida com a de C, 2/3, e a quantidade de átomos foi menor. Só tinham 90 questões ao invés de 112. E 144 para Swift, para JavaScript. Bem, é isso. Pode liberar o microfone, Rodrigo. Acho que... Pedro, você terminou ou ainda tem? Terminei. Beleza. Okay, Só mais uma dúvida, Pedro. Vocês coletaram essas amostras de algum repositório? Os trechos de código tipo esses aqui? Sim, por exemplo, os de JavaScript, por exemplo, eles vieram de algum repositório ou Não. vocês mesmos construíram? A gente construiu. Beleza, tranquilo. Ok. Não, se quiser falar mais, pode falar, tá? Não, tudo bem. Beleza, então. Ok. Vou clicar em sair, eu acho. Lá, você mostrou que uma lista bem maior de átomos em JavaScript, quando compara com C, que o de C é do artigo de Dan Gopster, né? E de onde foi que surgiram esses outros Esses átomos? aqui? Os outros, os além do que você encontrou em C, porque alguns realmente você disse que não dá para adaptar, né, de C para JavaScript. Por exemplo, para processador não dá para adaptar, o macro não dá para adaptar, o pointer arithmetic não dá para adaptar e o reverse subscript também não dá para adaptar. Os que a gente criou foram array-spread, object-spread, omit semicolon, array destructuring e object destructuring também. Não, object destructuring não botou. E array-spread, object, só esses daqui mesmo. A gente tirou esses daqui, por exemplo, do guia de estilos de código do Airbnb, que ele sugeriu o uso de spread e object spread. O omit semicolon a gente tirou de bugs famosos mesmo. E arrow function a gente tirou também do guia de estilos do Airbnb. E o destructuring foi algo meio que de uma intuição mesmo, que é algo que parecia meio confuso, e no pivô se mostrou confuso e a gente foi para frente com ele. O pivô foi o teste do formulário que a gente executou antes de botar o formulário para rodar a live de verdade. Sim. Uma outra coisa que eu fiquei em dúvida é que você falou que conditional operator ele aparentemente não é mais um átomo, mas eu não lembro se no teu formulário tinha ternários alinhados. Chegou a ter algum exemplo disso? Não, a gente não quis botar ternário alinhado, porque a gente achou que era muito... uma coisa do estudo original que ele enfatizou era isolar os átomos. Então, apenas mostrar o átomo uma vez e aquele átomo não está misturado com outros átomos. Quando a gente alinhava o operador ternário, seria 2 aparições do mesmo átomo. Aí a gente quis evitar isso e deixar apenas uma aparição de cada átomo por trecho de código. Entendi. Mas, Pedro, pelo que eu lembro, a gente tinha um exemplo com alinhamento e 1 ou 2 sem. Com um alinhamento de 2 ternários? Alinhamento de ternários. Eu acho que a gente tinha pelo menos um exemplo, mas só que tinham vários exemplos de cada átomo, né? Tinham que eram os 3, não é isso? E aí, não eram todos com a mesma dificuldade. Do mesmo jeito que no trabalho do Dan Gopsin também não era, né? Não era tudo do mesmo nível de dificuldade, não. Que eu me lembro, o alinhamento de ternário no Gopsin, acho que ele botou uma errata, dizendo que ele não queria ter feito aquilo. Eu não tenho certeza. Checada, então. Porque o alinhamento, o que ele não queria que eu lembro, era misturar 2 átomos distintos. Uhum, Mas, bom. Sim.
Eu fiquei pensando nisso porque em React é bem comum você alinhar ternários por causa de componentes, assim. Então, possivelmente, assim, eu achei estranho, né, quando eu vi que não era mais um átomo de confusão. Talvez porque as pessoas pararam de usar com duas opções só e começaram a alinhar. E também eu não vejo conceitualmente muita diferença em você considerar, por exemplo, que 2, 3 caras desses alinhados é o átomo. Então, o átomo não é um uso do operador, mas um uso alinhado do operador, entendeu? Sim. Qual a conclusão final aí do trabalho? Falta a gente rodar os demográficos para ter uma ideia legal de como a experiência vai modificar esse entendimento de confusão, mas acho que os resultados mais legais foram essa coisa da cultura mesmo, de ver que alguns deles perderam o status de átomo de confusão, a depender de como a linguagem é ensinada mesmo. Alguma coisa que era confusa em uma linguagem não é confusa em outra, mesmo sendo igual nas duas linguagens. E a identificação desses novos átomos também, por exemplo, o array destructuring, e a ideia seria, então, talvez sugerir para, por exemplo, em algum tutorial, botar um foco maior nessas coisas que são novas em JavaScript ou que não são novas, mas que geram confusão e que poderiam não gerar, né? Que elas estão bem documentadas e são estruturas que são relevantes para a linguagem, mas que por serem muito confusas, às vezes pouca gente usa. Acho que mas o principal mesmo, de termos de conclusão, acho que foi essa parte daqui, de detectar as diferenças entre C e JavaScript e de trazer novos para JavaScript. Certo, mas assim, olhando aquela tabela ali, aí como desenvolvedor eu posso levar para casa a ideia de que eu não devo usar os átomos aí que deram significativos, mas posso usar os átomos que não deram significativos. Eu pergunto isso assim, porque no sentido que parece que tudo aí é coisa ruim, que atrapalha, né? Mas não teve evidência que alguns deles atrapalham. Então, eu como programador, talvez eu evitaria tudo isso daí, entendeu? Agora, eu estou me colocando assim, no lugar de eu sou um desenvolvedor e quero levar alguma coisa dessa apresentação para a minha empresa. Aí, o que é que eu levaria? Isso é a minha sugestão, e aí eu queria que você desse a sua opinião. Então, eu levaria, eu não vou usar nada disso daí, vou recomendar que as pessoas não usem, certo? Mas se algumas insistirem em usar as de cima, que estão em negrito, eu vou tentar fazer algum tipo de treinamento para difundir melhor a semântica dessas construções e os possíveis problemas que elas podem trazer. Por que eu digo isso? Porque parece que tudo aí é coisa que deve ser evitada, mas algumas delas, os caras já sabem quais são as cascas de banana, ou já ouviram falar e evitam. Seria por aí? A coisa dessa lista, a maioria ser bom ser evitada, tem a ver com a gente achar que é confuso, né, e tentar buscar coisas que seriam confusas, mas a ideia de validar e de ter essa separação entre as que foram validadas e que não foram validadas seria dizer que não necessariamente se demonstrou realmente confuso, então se você quiser usar, você usa. Por exemplo, arrow function, as simplificadas não se mostraram mais confusas e de fato estão em guias de estilo, então a gente não diria para não usar, inclusive não vou parar de usar elas, por exemplo, mas uma que estava lá em cima e que não necessariamente é explícito, por exemplo, o uso de um destructuring quando você poderia usar outra coisa, quando destructuring não é exatamente a forma mais elegante, mas é porque você quer usar. Então, talvez seja bom você evitar mesmo, porque não é uma instrução que está bem difundida. Mas a coisa de treinar também é uma aplicação possível, você usar isso aqui como um guia de onde por exemplo, seus desenvolvedores podem estar
falhando, assim, que com base nos que vieram antes, assim, sei lá. Você dizer, você saber o que é que você precisa atacar para aumentar a confiança dos desenvolvedores no uso da linguagem. Uma respread, você ensinar direitinho uma respread, você dá um bom foco em conversão de tipos, por exemplo, deixar bem claro que em JavaScript é bem confuso, é bom você evitar uma conversão implícita. Isso acho que é o que mais tira. Um guia de formação, de tutorial, de treinamento, ou tanto para quem já conhece a linguagem, quanto acho que um certo heads up, assim. Não é bem tipo, não use, isso aqui não tá errado, tudo aí é válido e muitos são às vezes bem usados, mas é mais um heads up, tipo, você pode estar usando isso aqui, mas se você tiver programadores que não são tão experientes quanto você, talvez seja bom você evitar esse certo show-off, não sei. Assim, eu complementaria só o que o Pedro falou, eu concordo com a resposta dele. Do tipo, se você está escrevendo código que você espera que outras pessoas leem e você não sabe se as pessoas que vão ler são bem experientes, talvez seja melhor não usar pelo menos esses primeiros aí. Pelo menos essas primeiras 10 ou 11 linhas aí. Eu resumiria dessa forma. Porque um programador experiente vai dizer, mas isso tudo é fácil, eu sei usar isso muito bem. Eu programo em JavaScript há 10 anos, eu sou amigão do Brandon Knight, então eu sei tudo aí. Tudo bem, mas a maioria das pessoas não é assim. Então, se você espera que código seja lido, porque às vezes a gente escreve código que provavelmente a gente nunca vai ler de novo, né? Faz uma coisa lá na hora, bem porca, e acabou e joga fora depois. Mas se a gente espera que o código seja lido depois, provavelmente é melhor evitar essas primeiras aí, até porque várias delas foram validadas não só em JavaScript, mas em C também. Então a gente tem alguma evidência de que, sabe, não é só do tipo, isso aí eu acho que é tudo ruim, tudo isso aí é coisa que deve ser evitada. Não, a gente tem alguma evidência de que talvez não seja uma boa ideia. É isso. Ô Castor, uma dúvida. Você acha que a gente teria que enriquecer com alguma noção de contexto? Eu sei que talvez isso seja mais difícil. Mas, por exemplo, eu acho que nem todo o uso do pré-incremento, pós-incremento, levam a uma maior dificuldade de compreensão, mesmo para, vamos dizer assim, né, pessoas com menos experiência. Mas eu entendo também que, dependendo de onde está esse pré-incremento ou esse pós-incremento, aí sim a compreensão ela é prejudicada. Da mesma forma com o Atom Omitted Curly Braces, por exemplo, né? Então, eu gosto dessa linha de pesquisa, né? A gente vem trabalhando também com isso, mas me preocupa um pouco, né, os exemplos que a gente usa nesse tipo de estudo, porque talvez eles sejam exemplos que são mais propensos a gerar uma confusão, né? Mas lógico que isso talvez seja uma limitação de qualquer estudo dessa natureza, né, envolvendo servers, etc., que pede para avaliar a compreensão de código. Sobre contexto, sim. Trivialmente, experiência conta muito. Então, já é um elemento de contexto que, se você levar em conta, você provavelmente vai ter resultados diferentes, né? E onde você usa, e aí entra no segundo comentário que você fez, que eu não concordo com o que você está dizendo, não. Eu acho que é exatamente o contrário. Eu acho que da maneira como a gente faz, é até menos propenso para ter problema, porque quando uma pessoa usa expressão ternária, por exemplo, ela não usa expressão ternária sozinha lá, com um exemplo que, tudo bem, os nomes das variáveis não dizem nada sobre o programa, mas a gente está falando de um programa de 10 linhas, 15 linhas quando é muito grande, certo? Eles usam num contexto de um programa muito maior, que faz várias outras coisas, onde você tem uma carga cognitiva muito maior. Então, o que eu acho legal desse tipo de experimento é que, embora ele não reflita a realidade,
ele é tipo um lower bound. Ele é um limite inferior, porque se até com um caso desses as pessoas têm problema, não é irrazoável supor que na prática, num sistema mais complicado, onde você tem possivelmente combinações dessas coisas, vai ser mais complicado ainda. Então, eu não concordo com isso, não. Eu acho que esse tipo de experimento é interessante. Você pode dizer que não é realista, mas, por outro lado, ele é muito conservador. Então, eu acho que a realidade é mais difícil do que um experimento desses. Não menos. Eu acho legal isso aí. Eu acho que a gente poderia depois, né, tentar, de alguma forma, conduzir um estudo utilizando exemplos que foram minerados de repositórios, né? Lógico, talvez tivesse que simplificar algumas partes do código para que o que está em volta do átomo não levasse a uma maior dificuldade de compreensão do que o próprio átomo. Mas é porque, por exemplo, eu uso, obviamente, eu acho que todos que estão participando desse encontro usam alguns dessas construções no desenvolvimento de software e, de alguma forma, eu diria que em muitos pontos talvez não introduza um desafio ainda maior de compreensão, tá entendendo? Tem um pouco a ver com, por exemplo, o que o Fernando tinha falado mais cedo. Se você usar... Eu uso o operador ternário de vez em quando, mas eu não sou tão corajoso a ponto, por exemplo, de usar o operador ternário aninhado, porque eu acho muito difícil de pensar sobre ele. De verdade, eu tenho dificuldade. Tem casos de código que é fácil de escrever, mas é difícil de ler. Um dia desse eu estava implementando um negócio que bateu o Castor da época da graduação em mim, Paulo conhece bem, e eu implementei 7 compreensões de lista aninhadas em Python, porque era mais fácil de escrever assim. Só que eu tive que voltar para olhar esse código depois, e aí xinguei o meu eu do passado bastante por causa disso. Então, eu só usei só compreensão de lista, mais nada, é uma construção só. Mas quando eu fui usar nessa situação real, que realmente era útil, ficou bem ruim de entender. Bem difícil. Então, tem muitos caminhos por aí. Então, você pode minerar e pegar casos reais. Você pode pegar, por exemplo, alguns pares de átomos específicos que você acha que tendem a acontecer juntos com base em uma análise preliminar envolvendo repositórios e olhar se essas combinações específicas são complicadas ou não, por exemplo. Tem muita coisa para olhar, eu acho. Só uma coisa que eu tinha colocado no chat, mas tem um pouco a ver com o que Paulo Borba tinha falado antes, é que tem algumas iniciativas que estão surgindo de meio que evitar o dry, né, o don't repeat yourself, para justamente ajudar na compreensão, assim. Então, é que eles falam que você às vezes fazer um código, entre aspas, otimizado, pode ser muito mais custoso do ponto de vista financeiro para uma empresa, porque os outros programadores gastam tempo entendendo esse código do que fazer um código mais claro, assim. Então, por exemplo, esse lance do ternário aninhado, se fossem 2 if-else, possivelmente as pessoas iam olhar, bater e dizer, isso aqui eu entendi, e ia passar para o próximo. Isso. Como foi observado no trabalho do Dan Goldstein. Eles fizeram algo nessa linha, eles combinaram um monte de coisa lá, só que o que eles fizeram, aí eu acho que foi bem na linha do que o Rodrigo está falando. Eles pegaram os programas que já eram incrivelmente difíceis de entender e aí tiraram os átomos. E aí, assim, como era de se esperar, foi mais fácil. Sim, eu acho que vale a pena pegar de repositórios grandes, assim, que até, se eu não me engano, tem um desses artigos que fala que eles pegaram de kernel do Linux e tal, mas repositórios de bibliotecas grandes, que hoje em dia tem muitas, assim, né, tipo, React mesmo é usado massivamente, e olhar, tentar, eu lembrei até mesmo usar algo feito, o artigo fez, assim, de ver pull requests, ver códigos que foram mandados e foram rejeitados,
porque não estavam claros o suficiente, esse tipo de coisa assim. E certamente vai gerar muito material, assim. E também, esse lance que eu tinha perguntado antes de qual foi a especificação e tal, eu particularmente, assim, eu desconfio que isso tem um impacto muito grande, porque JavaScript estabeleceu que todo ano eles vão inserir novas funcionalidades, então as coisas estão mudando muito rápido. E também está tendo um movimento muito grande de usar TypeScript agora, que mata vários desses átomos aí. Então, acho que são coisas que são interessantes ficar de olho, assim. Sim, sim. Eu achei que o Eduardo ia falar alguma coisa, não sei se eu entendi errado. Não? Se for falar, tá no mute. Enquanto isso, então, pessoal, não. Enquanto isso, Não tem uma enquete em andamento aí, se vocês puderem responder, para a gente pegar a sensação de vocês aí sobre usar o Zoom versus o que a gente usava antes, que é o Meet. O que é que vocês acharam? Em termos de qualidade, né, de vídeo e tal, se ficou melhor, som, principalmente isso. Se puderem responder a enquete, eu agradeço. Ok. O Atom Property Access parece que teve efeito contrário. Desculpa, eu não estou nem vendo o Property Access aí. Esse foi um que a gente não sabia bem. Botava mais um teste mesmo, que é todo objeto é um array associativo, então ele pode ser acessado tanto como um array quanto com a sintaxe de objeto, que é o pontinho. E a gente queria ver se tinha alguma diferença entre acessar de uma forma ou de outra. É um átomo, acho que pouco popular. Um candidato, né? Eita, tem um erro aqui. Esse precede é precedência. Então é isso? Acho que sim. Se não tem mais nenhuma pergunta. Beleza, obrigado, Pedro. Tem como também bater palma aí no Zooms. Né? Reaction. Bati as minhas, mas se alguém quiser mais fazer também. Depois a gente melhora aí com o som de palmas.